Mateus capítulo 4 dá para tirar muita coisa, né? A tentação de Jesus, e normalmente quando a gente vem aqui, a gente vem para pegar as lições sobre a tentação de Jesus. Mas nessa noite eu quero focar principalmente sobre identidade. Vamos lá, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão terá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a respeito para te guardar, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, e foi servido pelos anjos, o que era um milagre. Então, a gente pega aqui por partes. Ali foi um preparo para o ministério dele e uma forma de deixar claro a sujeição, a obediência, a dependência de Jesus totalmente a Deus. Naquela tentação, em tudo que a gente viu aqui, eu não sou, eu fico sempre falando para vocês, sabe? Só ler não é suficiente. Só ler não é suficiente. E se a gente imaginar tudo o que aconteceu aqui, resumindo, ficou muito claro a dependência de Jesus para com Deus, o Pai. Você vê que Ele não faz nada de própria vontade ou para benefício próprio, porque na verdade Ele precisava. O diabo chega até Jesus, não no começo do jejum dele, quando ele estava forte. Ele chega exatamente no final dos 40 dias, aonde Jesus está mais fragilizado, aonde ele está totalmente debilitado. E aí o diabo chega e, com a permissão de Deus, tenta Jesus, preparando ele para o ministério dele, para o ministério de Jesus. E quando ele chega, ele já vai dizendo assim: se és filho de Deus. Esse se, né? Se és. É lógico que o diabo sabia quem ele era. Esse se, ele tem um poder muito negativo. E ele faz muito parte da nossa vida, e faz parte da vida de muitas pessoas. Já levou muitas pessoas a algo chamado crise existencial. E a crise existencial, quando a pessoa não sabe o que eu estou fazendo da minha vida, né? Não sei o que vai ser. Ela perde completamente a expectativa, porque ela não sabe qual é o propósito da vida dela, ela não sabe, às vezes, o momento em que ela está vivendo. Porque a tentação, irmãos, embora não seja um pecado, ela é uma fase muito difícil. E só quem já passou sabe o que eu estou falando. A tentação, embora não seja um pecado, ela é uma fase muito difícil. E não é à toa que muitos dos nossos antepassados caíram na tentação. O que não mudou a identidade deles, mas com certeza foi uma
um episódio triste na trajetória deles. E hoje, alguns cristãos, que são cristãos genuínos, também já caíram em tentação. E depois de cair na tentação, se levantaram, bateram pó, a sujeira do pecado e se reconectaram com Deus, voltaram para o propósito. A gente tem aqui uma amostra de Jesus de que é possível vencer a tentação. Ele mostra que é possível vencer, porque ele era 100% homem e estava num momento de muita debilidade. Porém, eu volto a dizer que aquele que cai não perde a sua identidade, desde que ele realmente tenha o desejo de agradar a Deus, genuíno desejo de agradar a Deus, esse sim, né? O diabo sabia, todo mundo sabia, havia acabado de acontecer o batismo de Jesus, a voz do céu vibrador: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. E pronto, Deus falou, está falado. Hoje, principalmente, né, nessa época aqui que a gente está vivendo, esse si, ele está reinando. Há uma crise de identidade que foi febre, porque tem o que a pessoa quer ser e o que a pessoa quer ser, né? Tem aquilo que a pessoa quer ser. Alguns querem ser fulano, que aparece nas redes sociais ostentando e sempre tem dinheiro, tem carro e não sei o que, sabe? Não falta nada. Outros querem ser a fulano porque ela vive uma história de amor. Ela quer ser lá aquela jovem lá do dorama. Quer ser tanta coisa, né? As pessoas querem ser, principalmente hoje com essa janela das redes sociais, a pessoa acaba entrando na tentação da comparação e ela quer ser. A gente quer ser tanta coisa. Uma das coisas que todo mundo quer ser, a gente quer ser rico. Tem gente que quer ser jogador de futebol, tem gente que quer ser empresário. A gente quer ser tanta coisa. Agora, esse quer ser, algumas coisas estão realmente totalmente fora do propósito de Deus. Não digo que você querer ser rico está fora do propósito de Deus, mas tem coisas que estão totalmente fora do propósito de Deus, que é quando você se compara, tá? Quer ser. E tem a outra questão também que virou febre hoje em dia, é que a nossa geração, ela diz que você pode ser o que você quiser. Tudo que você quiser, você pode ser. E nessa questão de você pode ser tudo que você quiser, é que algumas pessoas aí acabam adoecendo e achando que é mais fácil ser um cachorro do que ser um ser humano. E aí você vê, né? Acho que todo mundo já viu isso nas redes sociais. O pessoal sai puxando a coleira e o ser humano está lá de quatro com a coleira no pescoço e ainda rosnando e latindo. Estou sorrindo, mas não é para sorrir não, irmão, é triste. Meu Deus, acho que você está nem em pecado em sorrir. É triste. Aí quer ser um gato, quer ser... Machado, pensei que fosse um bicho. Quer ser um gato, quer ser... O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, o homem quer ser um bebê. É uma bagunça dos infernos. Como diz o povo lá fora, é uma bagaceira. Desse negócio, você pode ser tudo que você quiser. E é lógico que é uma doença da alma, é uma ausência
ausência de propósito, a ausência de conhecer, a ausência de identidade, não é nem de conhecer, a ausência de identidade. Nós, o que nós éramos? O que nós éramos? Olha, eu, há algum tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, eu era só a filha do seu Manel. Muitos anos atrás, eu era só a filha do seu Manel. E era assim que a pessoa me conhecia. Por onde não dava, era a filha do seu Manel. Até porque podia deixar, quando era criança, podia deixar perdido, o pessoal ia levar lá em casa porque era a cara dele. Tão sério isso que uma vez eu fui passar na catraca do ônibus, sério, irmão, eu nunca vi ela na minha vida. Quando eu fui passando na catraca, ela olhou para mim: "Não é filha do seu Manel?" Sou. Passou dele. Mas era só isso que eu era. E você também, né, tinha lá a sua identidade, quem você era. Mas nós só éramos exatamente aquilo porque éramos filhos dos nossos pais. Aonde nascemos, aonde fomos criados, a casa que recebemos educação, e só éramos aquela identidade porque fomos gerados pelos nossos pais. Porém, chega um tempo na vida em que a nossa identidade, ela mudou. Quando o diabo diz: "Se tu és o filho de Deus", hoje ele tem falado isso para muitas pessoas, se. E quando a pessoa ela não conhece a sua identidade, ela não sabe quem ela é um momento em que ela corre o risco até de enlouquecer, ou corre o risco de atentar contra a sua própria vida. Não é uma coisa simples, é a pessoa se sentir perdida no mundo, porque ela não sabe, porque ela veio. Você acredita? Agora, eu acho que, não sei se alguém viu, agora recentemente apareceu para mim uma notícia nas redes sociais, eu não sei, vou ver agora se alguém soube disso. Um rapaz que processou a mãe dele por ela ter gerado ele sem a autorização dele. Alguém viu essa notícia? Levanta a mão. Irmão, sério que foi só isso? Não, fala sério. Pois pesquisa lá para você ver. É sério, estou falando para você. Tem o que fazer não, um cara desse. Processou a mãe dele porque ele nasceu e ela não estava autorizada a gerar ele. Pesquisa lá que você vai encontrar. Real a notícia, tá? Agora. Então, a gente éramos o quê? Éramos o filho da fulana, o filho do ciclano, e alguns tinham até outras identidades, né? Como Raabe, a prostituta, o bêbado, a fofoqueira, a barraqueira, a toa, a piriguete. Tanta identidade que lá fora nós tínhamos. E quando a pessoa ela não sabe o que ela é, chega esse momento em que o diabo vem com essa tentação: quem? Qual o propósito? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a graça da vida? Qual é o brilho da vida? Qual é o meu papel aqui nessa vida? É um momento bem complicado, bem difícil. E as tentações de Jesus, antes da gente continuar falando sobre identidade, as tentações de Jesus, o prazer, porque entre as coisas que mais dá prazer nessa vida é o quê? É o quê? É comer. Irmão, pensa numa coisa que dá prazer. É por isso que tem gente aí que a luta é grande. Vive na balança, a luta é grande, porque comer é uma das coisas que mais
dá prazer nessa vida. Tem gente que as coisas que mais dá prazer na vida dela é dormir. Se ela pudesse, ela comia, dormia. Depois de dormir, ela comia. Depois de dormir, ela comia. Seria a vida dela pronto, só isso. Mas uma das coisas que eu mais comi, põe uma mesa, um banquete na frente, a gente perde até o equilíbrio, né? Tem gente que perde até a educação. Você vê aí esses aniversários aí que o pessoal faz, que os prefeitos fazem aí desses municípios, faz aquele bolo de 30 metros. Aí o pessoal chega com um balde, com uma pá, mete gente, é um negócio nojento. Tem gente que pede até educação, só para comer bolo. É um prazer. Então, uma das tentações, o prazer. Para algumas pessoas, comer. Para outros, dormir. Para outros, a bebida, as festas, o sexo, e por aí vai, né? Prazer. O diabo tenta, existem outros prazeres que o diabo pode tentar com a pornografia. O diabo tenta com prazer. Ele tentou Jesus com prazer, com poder, oferecendo para Jesus o poder, que também é uma tentação. E olha que essa questão de poder leva muitas pessoas a se perder, a tentar contra a vida do outro. Poder. Tem gente que por causa de pouca coisa ela se perde. Tem família que se perde, se autodestrói por causa de um terreno. A família cresce toda unida, tal. Morreu o chefe daqui, tem um terreno. Irmãos, começa uma confusão. Porque papai deixou foi para mim. Porque vocês fulano tem casa. Irmão, pelo amor de Deus. Aí começa a briga, a confusão por causa de um terreno. Poder, e o ter, poder, e o ter, que a posse, as riquezas, também foi uma tentação do diabo. Ter, possuir as riquezas, tudo isso eu te darei. E tem pessoas que ela perde completamente a noção, o equilíbrio, porque ela quer ter, porque ela quer possuir. E a adoração. E a adoração é algo que a gente deve ter muito cuidado, porque a adoração ela deve ser direcionada unicamente a Deus. Foi bem ali que Jesus ele fala com o diabo: arreda-te, sai daqui, Satanás. A adoração ela não pode ser direcionada a qualquer outra coisa ou poderes sobrenaturais, anjos ou sei lá o que, e também não pode ser direcionada a homens. Cuidado, porque infelizmente tem, é o bispo, é a bispa, irmãos, a pessoa perde até, até o prazer de estar junto com a família, porque o bispo vai começar deixa a família. Irmãos, não deve ser direcionada a homens também. Entenda uma coisa: homens pode ter eloquência, pode saber falar, pode ter conhecimento, pode ter educação, mas é homem, é falho, sujeito à queda. Não direcione a tua adoração a homens, até porque é um pecado, mas eu diria mais, a tua expectativa em homens. Não coloca a tua expectativa em homens. E quando você vê alguém fazendo algo que é em prol do reino de Deus, procure imitar. Paulo dizia, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você vê alguém fazendo algo em prol do reino dos céus, alguém buscando contribuir com o reino de Deus, procure imitar.
Fora isso, não coloque a expectativa em ninguém, porque cada pessoa no seu quarto pode fazer coisas que você não sabe. Cada pessoa lá na sua intimidade, muitos homens que estão em cima do altar, aparentemente santos, eles submetem as suas esposas a humilhações. Muitos homens que estão no altar, aparentemente santos, são responsáveis por uma esposa viver uma vida de amargura. E por aí vai, só para você entender. Não coloca a tua expectativa em homem. E se és filho de Deus, esse se és, a tentação de Jesus se igualar a Deus. Jesus não caiu nessa tentação de se igualar a Deus, e nem na tentação de buscar benefícios próprios. Ele poderia, transformar essas pedras em pães. Ele ia transformar as pedras em pães. E aquilo dali seria para benefício próprio. Jesus não fez. Ele não quis mudar a situação em seu favor apenas para benefício próprio. Também não quis adorar apenas para benefício próprio. O diabo não conseguiu colocar dúvida em Jesus. Se tu és, ele resistiu à tentação, ele expeliu Satanás e ficou tranquilo naquilo que Deus declarou a respeito dele. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa foi a declaração de Deus, e Jesus sabia exatamente quem ele era. A sua identidade era o Filho de Deus. Maravilhoso, né? Mas o mais maravilhoso é saber que a gente também pode ser igualmente. Porque João capítulo 1, 12, vai lá comigo. João capítulo 1, versículo 12. Chegaram, né? Diz assim, ó, que coisa linda, irmãos. Agora a nossa identidade é outra. Por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, aquela voz que bradou do alto, dizendo a identidade de Jesus, Filho de Deus, é a minha, é a tua identidade. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, não importa nada. A filha do seu Manel, o que era antes, a prostituta, o bêbado, à toa, nada. Hoje nós temos uma identidade que ela deve estar muito clara dentro de cada um de nós. E quando ela está bem clara, bem resolvida dentro de nós, irmãos, aconteça o que acontecer, você pode ser abandonado por todos, você sabe quem você é. Filho de Deus, você tem um pai, você não é abandonado jamais pelo teu pai, você sabe exatamente quem você é. Sabendo quem você é, você sabe que como pai, ele tem um propósito para a tua vida, único, exclusivo, singular. Está vivo, porque ainda tem um propósito para você, que é exclusivo para a tua vida. E eu, hoje, mais um dia de vida, porque ele ainda tem um propósito para a minha vida, o meu Pai. A minha identidade é filha de Deus, não importa o que acontece.
ao meu redor. Há um propósito na minha vida porque tenho um Pai. Em Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, em Cristo, a nossa nova identidade está bem definida. Não somos mais, não é mais só a filha do seu Mané, não é mais só a filha da Dona Maria, não é só mais, como as pessoas costumam dizer, a Maria Rosa. Não é mais só isso. Agora, a nossa identidade, porque você tem que ter a tua identidade, né? E a tua identidade, ela abre portas e ela resolve muita coisa. E se você não tiver, complica tudo. A tua identidade, ela vai te levar a viajar, a comprar passagem de avião. A identidade, ela vai resolver tanta coisa. A nossa identidade, muito esclarecida dentro de cada um de nós, como cidadãos do céu, é exatamente essa identidade, como adotados da família de Deus, como filhos de Deus. É essa identidade bem firmada dentro de cada um de nós, é ela que vai abrir as portas para nós entrarmos no reino de Deus. Amém, Jesus? Se algum momento o diabo tentar a duvidar da tua identidade, não cai nessa, porque senão a pessoa fica perdido e você não pode se perder no caminho. Vai, segue firme. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem uma nova identidade, você é cidadão do céu. E essa identidade de filho de Deus é que vai fazer você entrar pelos portões celestiais. Louvado seja Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Se coloca. É quando você sabe qual a tua identidade, você não perde foco. Toda a tentação que Jesus ele enfrentou, todo aquele momento, embora ele muito fragilizado, embora ele muito debilitado, ele sabia quem ele era. Se na nossa caminhada, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui de vida, se na nossa caminhada a gente tiver muito bem definido quem somos, a gente não perde foco. Nós somos cidadãos dos céus. Feche teus olhos no nome de Jesus.